Fala, torcedor alvinegro praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver um trechozinho aqui do Gazeta Esportiva, que trouxe as últimas informações do Peixe, tem também tempo de bola, tem várias informações do Peixe, beleza? Tem um trechinho do O também, que falou sobre ali a tarde do Santos, foi uma tarde de treino duro, não tem mais moleza, acabou a moleza no Santos, beleza? Só peço a vocês um favor, pessoal, fica até o final do vídeo, pelo menos até a metade, ajuda seu irmão aí, beleza? Tô trazendo informações de primeira mão para vocês, para deixar vocês atualizados com verdade, sem mentira, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E se inscreva no canal, que isso ajuda muita gente. Santos abriu as portas do CT hoje para a imprensa acompanhar uma parte do treino. Abriram as portas da esperança e também para uma entrevista coletiva com o meio-atacante Barreal, que está em alta depois do golaço marcado no clássico contra o Corinthians. O repórter Thiago Salazar acompanhou todo o cronograma do Peixe hoje cedo. Nada como uma vitória em um clássico para deixar o clima mais leve. Com treino parcialmente aberto à imprensa e entrevista coletiva daquele jogador que está cheio de moral. Foi muito apoio que recebi depois do jogo, tanto eu como todo o time. Acho que fizemos um grande jogo e a torcida estuvo aí muito perto, tanto antes, com recebimento e tudo, mas depois também. Mensagem muito bom de apoio. Tanto como também para minha permanência, muito mensagem recebi, então feliz por isso. E você sabia que esse momento especial do Barreal tem relação com a grande estrela do time? Pois é, o Neymar Barreal no clássico contra o Corinthians. Isso porque antes do jogo, dentro do vestiário, o camisa 10 deu uma dica valiosa ao atacante argentino. Ele me dá muita confiança, me fala muito também que tenho que chutar mais no gol. Esse último jogo aí falou antes do jogo que eu tinha que chutar, que tinha que buscar o espaço e chutar. E bueno, por suerte se dio o gol e comemorei para ele também por a confiança que ele me dá. O plano santista é aproveitar esse bom momento criado pelo clássico contra o Corinthians para a partida dessa segunda-feira contra o Vitória na Vila Belmiro. Afinal, o time baiano tem só 3 pontinhos a menos que o Peixe na tabela de classificação dentro da zona do rebaixamento, mas com um jogo a mais que a equipe alvinegra. É uma final como foi com o Corinthians. Acho que esse próximo jogo para nós é um jogo de 6 pontos, como você falou. A mentalidade tem que ser a mesma mentalidade do clássico, tanto do jogador como do torcedor, a mesma coisa, estar todo mundo junto e tentar fazer o mesmo trabalho que fizemos no clássico. E para essa final, como disse Barreal, Vojvoda terá os reforços de Alexis Duarte, Tomás Rincon, Tassiano e Tiquinho Soares, ao passo que João Schmidt ficará de fora para cumprir suspensão. Mas, independentemente da escalação, o que os santistas esperam é o Peixe na mesma pegada do clássico, porque a Vila Belmiro, de novo, vai pegar fogo. Falando sobre esse dia no Santos, Alex Miller. Primeiro, é muito legal ver repórteres trabalhando, né, como era antigamente, tendo acesso aos treinamentos, ver o que acontece, acompanhando os trabalhos, isso é muito bacana. E legal ver o jogador assim, feliz, empolgado, querendo ficar, vestindo a camisa do Santos, que é um clube que há muito tempo atravessa momentos complicados, visitou a Série B, voltou, flerta de novo com a segunda divisão, não acredito que vai acontecer, e acho que o Santos, num bom momento do campeonato, começa a buscar essa arrancada para ficar mais tranquilo no final do ano. Segunda-feira é um duelo de 6 pontos, com vitória na Vila Belmiro, tem que ganhar. Ganhando, refresca um pouquinho a cabeça, abre aquele espaço, aquele crédito na tabela de classificação para seguir em frente no campeonato, porque tem duelos muito duros pela frente aí do Santos. Tem Palmeiras 2 vezes, Flamengo, tem muita coisa complicada pela frente ainda. Essa vitória do Santos serve como um combustível, né, para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, acho que o elenco do Santos tem material humano para fazer melhor do que vinha fazendo, e eu acho que o Vojvoda começa a implantar de forma mais efetiva a sua filosofia, e aí a gente começa também a ver os resultados disso tudo. Uma vitória super expressiva contra um rival dificílimo, clássico é clássico, independentemente do momento das equipes.
E o Neymar, como influência muito além das quatro linhas, é extremamente importante para o Santos, porque se ele não vem conseguindo ajudar dentro de campo, que ao menos a liderança, essa referência técnica que é o Neymar, possa ajudar de alguma maneira os jogadores fora das quatro linhas, e ajudou o Barreal, que fez um golaço. Mas você sabe, Baseado, junto eu até falei aqui, dos 31 pontos que o Santos tem, 18 foram conquistados em 13 jogos com o Neymar. Olha só. É ruim sem ele, mas é melhor com ele, entendeu? É ruim sem ele, melhor com ele. Bom, agora a gente fala sobre um ex-jogador, o atacante Brian Angulo, que está atualmente na Liga Esportiva Universitária de Porto Viejo, da terceira divisão do Equador, sofreu uma emboscada na manhã desta quinta-feira, quando se dirigia ao treino. 2 homens em uma moto abordaram o carro do atleta e desferiram disparos contra o veículo. Angulo foi atingido na perna, mas foi rapidamente socorrido e encaminhado para um hospital, onde está internado com quadro estável. Os suspeitos foram detidos pela polícia, que investiga um possível envolvimento do crime organizado nesse ataque. De acordo com nota oficial do clube, outros integrantes do elenco vêm sofrendo ameaça. Se o Santos vencer, abre 6 pontos para o primeiro colocado dentro do Z4 e tem um jogo a menos. Aquele jogo contra o Palmeiras, da 13ª rodada, adiado, que vai acontecer no dia 15 de novembro, é o jogo a menos que o Santos tem. Então, o Santos poderia abrir 9 pontos para o Vitória. Então, uma vitória do Santos aqui na segunda-feira é fundamental para esse Campeonato Brasileiro. Hoje, lá no CT Pelé, o Santos abriu o treino para a imprensa e o Barreal, antes do treino começar, concedeu entrevista coletiva e falou sobre esse confronto. Disse que é praticamente uma final, que o Santos precisa vencer o Vitória aqui na segunda-feira para sonhar com coisas melhores nesse Brasileirão. No treino aberto, a gente pôde ver que o Tassiano e Tomás Rincon treinaram com bola. Isso não significa ainda que eles estarão à disposição para o jogo de segunda-feira, mas é um indício positivo de que o Santos pode ter esses 2 reforços. Outros 2 confirmados são Tiquinho Soares, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Alexis Duarte. O zagueiro estava com a seleção do Paraguai na última data FIFA e volta a estar à disposição do Vojvoda. Então esses 4 jogadores devem ser reforços para esse jogo importante. Quem não estará, isso já é certo, é o Neymar, que até foi a campo hoje para conversar com a comissão técnica, com o restante do elenco do Santos, aquela reunião antes do treino começar, mas não tem condições de jogo, só deve voltar em novembro. Santos é o tema no Tempo de Jogo. Muito bem, o Santos já voltou a treinar depois de vencer o Corinthians, né, por 3-1, vitória importantíssima para o Peixe começar a respirar e porque o Vitória ganhou do Bahia, né? Então a Vitória não deixou escapar ali o porteiro de vista. O Santos é o porteiro da zona, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E o Vitória, com essa boa vitória contra o Bahia, tá 3 pontos do Santos, né? Tá 31-28, né? Se eu não me engano agora aqui de memória, acho que é isso. E aí, rapaz, segunda-feira os dois se encontram na Vila Belmiro. Jogo importantíssimo pro Santos, tem que ganhar, não dá nem pra pensar em empatar esse jogo aí, né? A novidade em relação à reapresentação ficou por conta do Alexis Duarte, né? O zagueiro voltou a treinar junto com os demais companheiros, depois que serviu a seleção paraguaia na data FIFA e já fica à disposição do Vojvoda para esse jogo de segunda-feira contra o Vitória. O Santos tem 2 desfalques confirmados, né? O Zé João Faqueira, ele bota lá, deu 2 desfalques. Neymar você nem precisa colocar mais. Neymar, Neymar tá lá, né? deixa ele lá. Na hora que ele voltar é notícia. Que ele tá lá no departamento médico não é informação, porque, olha, tá difícil, né? O Faqueira é fã do Neymar, rapaz. Entendi. Ele Bom, gosta. mas ele segue lá com a recuperação dele. Aliás, a previsão do departamento médico do Santos é que ele volte agora no começo de novembro. Vamos ver se vai conseguir, né? E o João Schmidt tá suspenso, né? Levou 3 amarelos, é o 3º contra o Corinthians e está suspenso no jogo contra o Vitória, além do Tassiano, que tá com uma contusão no tornozelo e esse também não deve jogar, né? O Tomás Rincon é dúvida, ele tá se recuperando de um edema na panturrilha esquerda, né? E por outro lado, se o Tomás Rincon é dúvida, o Tiquinho Soares cumpriu suspensão contra o Corinthians e fica pelo menos à disposição do Vojvoda. Tiquinho Soares né? de fora é um reforço. Muito bem. Já, E quem falou para a TV Santos foi o Álvaro Barreal. Barreal, ele falou sobre esse jogo contra o Vitória e relembrou, né, a boa atuação contra o Corinthians. Vamos ouvir o Respondendo Barreal. a pergunta do Pedrinho. Tem que ser un juego similar al último. Acho que el último fue una final para nós y ese próximo juego es otra final
e acho que a mentalidade tem que ser a mesma mentalidade do clássico, tanto do jogador como do torcedor, a mesma coisa, estar todo mundo junto e tentar fazer o mesmo trabalho que fizemos no clássico. Sí, acho que é atitude que temos que ter todos os jogos, por isso falei que agora com vitória também tem que ser a mesma coisa, e isso, é atitude, concentração, tentar fazer o melhor possível e continuar assim. Psicologia e neurologia. Levou um chupão ali, o Barreal, né, no pescoço, vocês viram? Eu não ia A falar nada. comemoração foi boa, né, depois da vitória no Clássico. Agora, o Barreal, ô Lima, ele é um jogador ali que ninguém dá muita bola, né? A gente até já teceu, eu pelo menos, né? Assim, não críticas a ele, mas pensando, pô, será que ele é o cara certo aí pro Santos, né? Será que ele tem qualidade suficiente? Mas devagarinho, no sapatinho, ele vai mostrando o seu valor, tá bom? Tava vendo aqui, ele chegou em fevereiro, né, no Santos, pelo menos a primeira partida dele, e ele já tem 7 gols e 1 assistência, 8 participações diretas em gol, né? Muito mais participação em gol que outros jogadores badalados por aí, né? E isso, pegando os últimos jogos, um recorte mais recente, ele tem participado bastante também, não só com gols, né? Às vezes acerta a bola na trave também, e ele é aquele jogador que se entrega e que ajuda muito na marcação, na recomposição. Então, aos pouquinhos, ele vai cavando a vaga dele no time aí do Vojvoda. O Vojvoda, ele vai encontrando, sim, né, uma espinha dorsal ali. Ele tem, por exemplo, hoje já o João Schmidt, o Zé Rafael e o Roleiser como os pilares ali do meio campo. O Barreal jogou mais aberto, né? E foi bem com o Guilherme do outro lado. E o Lautaro Dias, apesar de não ser o primor, ele é um jogador ali que vai dando conta do recado e tem sido muito mais participativo e efetivo do que jogadores badalados, como o David Washington, que já veio, já foi embora. O próprio Tassiano, que veio contratado a peso de ouro. O Tiquinho Soares nem se fala, né? Que tem segundo maior elenco aí do Santos e não tá jogando absolutamente nada. Então é isso, né? Vamos ver. O Santos aparentemente numa evolução, mas precisa manter mais de um jogo bom para a gente de fato afirmar. Não, agora sim, o Santos está melhorando, virou a chavinha e quem sabe vai se afastar de vez do Z4. Só lembrando que o Barreal é o artilheiro do Santos, né? No Campeonato Brasileiro tem 7 gols marcados e 1 assistência em 26 partidas pelo Santos. E isso já começa a causar interesse à diretoria do Santos em contratá-lo em definitivo. Existe essa cláusula prevista no contrato de empréstimo, né? Ele que pertence ao FC Cincinnati, lá da MLS dos Estados Unidos. Ele tem contrato de empréstimo até o final do ano, né? E a opção de compra fixada em 4 milhões de dólares. Cerca de 21,7 milhões de reais. Será que o Santos tem toda essa... Será que vale essa grana? Porque, por exemplo, um time que tem grana, Palmeiras, vai pagar 22 no Bruno Fux, ok. Agora, quem não tem grana, tá com dificuldade, como o Santos, vale pagar 21 milhões no Barreal? Ué, se paga 1,5 milhão, não é, pro Tassiano, de salário só, então vale, porque tá entregando muito mais. Tá entregando mais, exatamente. Boa visão. Eu acho que vale. A final aí de temporada vai dizer muito, né? Se vale a pena, se não vale, mas já só vale, desse golaço no Clássico aí das últimas partidas, vale a pena apostar. E deu um respiro, né? Deu um respiro agora, mas esse jogo é importantíssimo aí. O futebol que apresentou contra o Corinthians também deu uma animada no Santista, viu? Muito bem, tá bom. A gente vai acompanhar segunda-feira, claro, falaremos muito aí desse jogo. 9h30 da noite em Santista, na segunda-feira. Jogo importantíssimo na Vila Belmiro contra o Vitória. Muito bem. André Ranieri, quem ganhou o boné de hoje? Então, pessoal, já deixando inscrito pro tempo de jogo no canal, muito da hora, graças a Deus, falar do Santos também, né? Falar de todos os clubes ali, paulista, falar de todos os clubes, graças a Deus também. Fala do nosso Santos, que tem que ser midiático também. O Santos tem que ser um time midiático. O time do Santos já tem muitos títulos na carreira. Tem que ser respeitado pela mídia. Parabéns aí ao tempo de jogo. Acompanhe o jogo por eles. Esse jogo por eles é top, pessoal. Acompanhe também. Vou deixar o link na descrição para vocês acompanhar quando tiver jogo, viu? Então, Vojvoda deve ter retorno de 3 jogadores contra o Vitória, né? O Santos segue preparação para o jogo contra o Vitória. Confronto direto pela 29ª rodada, pessoal. Um jogo importante. Ontem o Bahia deu mole, o Vitória ganhou pro Bahia. Absurdo o Bahia perder pro Vitória. Eu falo isso porque eu sou aqui da Bahia e eu acompanho o Bahia. O Bahia é um time muito forte, mas deu mole, perdeu pro Vitória. Não era pra isso acontecer, Bahia. Deu mole, hein, Bahia? Bora, Bahia! Mas aqui é o Santos e
O Santos não pode nem pensar, pessoal, nem sonhar em empatar, em perder esse jogo. Nem passa pela minha cabeça isso. Para este confronto, o Vojvoda terá o retorno aí do Tiquinho Soares, que está sendo o Tiquinho Soares, não é nem volta de retorno. Na verdade, o reforço para a gente é eles não jogarem. Me desculpe, pessoal, é minha opinião. Né? E Thomas Rincon também, que, pelo amor de Deus, ajudou, é um jogador ali experiente, mas não é um jogador que diga assim, nossa, ainda bem que ele voltou, né? Pessoal, o negócio caiu aqui, peço desculpa a vocês, viu? Uma provável escalação do Santos, né? Tem Gabriel Brazão, Igor Vinícius, isso aqui é hoje ainda, até amanhã, ainda tem domingo, calma. Brazão, Igor Vinícius, Adoni Frias, Luan Pérez e Escobar. Thomas Rincon ou Ilharão, né? Ou Vitor Hugo. Olha, primeiro volante, mas eu acho que o Schmidt tá suspenso, né? Se não me engano. Porque, cara, vou ser sincero a vocês, entre Thomas Rincon e o Ilharão, eu prefiro o Schmidt. E o Zé Rafael como segundo volante. O Vitor Hugo não é primeiro volante, primeiro lugar. Não é. O Vitor Hugo é para jogar ali na posição, exemplo, de um Zé Rafael, Barreal, Roleze, caso ele não jogue. Então, não existe. Eu tiraria o Guilherme do time, colocaria o Roleze mais adiantado, colocaria Vitor Hugo. Meu meio de campo seria, se tivesse Schmidt aqui, né? Mas como não tem, o Ilharão, se for de escolher entre o Arão e o Rincon, prefiro o Rincon. Rincon, Zé Rafael, Vitor Hugo, Barreal e o Roleze, ou senão o Barreal mais avançado, por chutar melhor, chutar bem pro gol, né? Sacava o Guilherme, também não tá jogando isso tudo, e deixava na frente com o Lautaro ali como 9 e jogava mais flutuando com o Barreal. Essa seria a minha escalação. O Vitor Hugo é muito bom jogador, pessoal, muito bom jogador, tem que dar muita chance a Vitor Hugo. E o Tiquinho cumpriu suspensão contra o Corinthians, volta a ficar à disposição. O Rincon se recuperou de um edema muscular na panturrilha esquerda, está em transição para o campo, né? Ele vai trabalhar. Amanhã tem treino, né? Amanhã vai ter treino aí. Então, vamos focar aí no Peixe, né? Que tá treinando duro. Parabéns ao Vojvoda aí. Acabou a moleza. Se fosse na época do Caixinha, amanhã era folga. Nada. É treino, né? Você vê aí o rival, o Palmeiras, jogou quarta, quinta-feira, já teve treino de manhã, né? E o volante Schmidt, né? Também está suspenso, como eu acabei de falar. O dia do Santos foi um dia de treino, né, pessoal? A gente viu aí muito treino, parabéns aí, tem que treinar muito mesmo. E no sábado o comandante santista deve ter todo o jogador à disposição e iniciar a preparação com trabalhos específicos visando o jogo contra o Vitória. Tomar cuidado, viu? O Vitória também tá vindo aí, querendo sair do rebaixamento. Pessoal, vou encerrar o vídeo, beleza? Boa noite a todos aí, muito obrigado. Eita, vai derrubando. Muito obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Quem ficou até aqui, parabéns, você é santista de verdade. O canal aqui, o intuito, né, a gente aqui não é se aparecer, não, é trazer informações verdadeiras, verídicas e se mais perto do tempo possível. Sai a notícia, a notícia a gente traz para vocês, beleza? Já deixando os créditos na descrição, tempo de jogo. Tamo junto e até o próximo vídeo aí.